isso aqui, tudo que a gente falou até agora, na verdade, são ideias que não estão diretamente no texto, nem chegou no texto ainda, mas eu acho que dá para relacionar com o texto, não dá? Sim. Então, uma outra ideia, isso aqui é outro que está na lista também de artigos que eu tenho que escrever, tá? Isso aí, o reino seguro sagrado na matemática, isso aí são os haters que a gente... O matemático queer sofre muito hater, né, assim. Mas o Latone também já sofreu, assim. E que basicamente são pessoas de direita que, acho que nem necessariamente são de bolsonaristas, mas pessoas que aí são alguns recortes disso, né, de pessoas que se revoltam assim quando veem que a gente tem aqui grupos que estudam coisas relacionadas a raça e gênero em matemática, né, assim. Então tem muito, eu estou chamando isso de o reino sagrado da matemática, né, porque tem muito uma coisa que as pessoas ficam revoltadas por ser matemática, entendeu? E tem essas fadas, depois vocês podem, esse PowerPoint está lá, eu botei lá, está na pasta no Google Drive, depois vocês podem ver com calma, mas tem muito uma fala que é assim, até em matemática agora eu não querer falar sobre essas questões também. Como se a matemática fosse esse reino sagrado, né, que eu estou chamando aí. Que você pode falar em qualquer coisa, menos em matemática, né, falar sobre racismo. A única coisa que estava salva agora estão... Entra muito, eu acho, na dificuldade das pessoas de entenderem um pouco da proposta, né? Que não é necessariamente de falar de matemática, mas de tensionar quem ensina matemática, quem aprende matemática, de que forma. E aí, esses atores, eles estão ali envolvidos, né? A gente quer falar deles também. E aí essa galera vem falar, mas cadê a matemática nisso? Isso não tem necessidade porque a matemática não está aí, mas se não tem as pessoas para fazerem a matemática, então essa matemática vai existir. E a licenciatura como um curso de exatas e não de humanas. Isso é... Eu falo isso sempre. Pode usar de contra-argumento, a matemática não está em tudo, então tem que estar nisso. Está em tudo. Tá mais um. Mas aí entra na questão do colonizador, né, vamos dizer assim, de querer impor o jeito que você tem que ter, né? Entra no que você falou do criticar o indígena com o celular, ou o pobre com um tênis de marca, porque não condiz com o salário que ele ganha, ou com a matemática que não tem que tratar de nada, a matemática tem que ser neutra. Exatamente. Isso aí, esses trechos daqui foram, só fui contando a história, tudo, até vou voltar lá. Esses trechos aqui foi que saiu uma matéria num jornal bolsonarista, numa revista bolsonarista aí, que como é que é o nome? Acho que é Gazeta, não sei de que. Gazeta do Povo. Pode ser. Que citava a gente, citava o matemático queer, mas citava, acho que não citava diretamente, citava o PEMAT, acho que não citava diretamente, tem tempo já isso. E aí, alguém botou no Facebook isso, e esses foram comentários que foram feitos no Facebook, e tinha aquela coisa de usando o dinheiro público, usando os nossos impostos para falar essas coisas. E aí eu escrevi aí um cara, um jornalista inclusive, compartilhou no Facebook, aí eu escrevi uma resposta para ele no Facebook, aí ele me bloqueou. E aí essa resposta que eu escrevi no Facebook, eu transformei num texto para a Ciência Hoje, que está publicado na Ciência Hoje, e depois eu vou compartilhar com vocês lá. Bom, mas enfim, e aí essa ideia desse reino sagrado da matemática já se aproximando para o texto de hoje, assim. Eu identifico aquilo que eu chamo de uma confusão epistemológica, né? Porque isso já tem a ver, como eu estou dizendo aí, com as ideias que a gente fala lá de ordem de estrutura e ordem de invenção, beleza? Então,
é uma confusão entre o que eu estou chamando de uma visão de dentro, uma visão interna da matemática, né? Que está associada com aquilo que a gente chama de ordem da estrutura do texto, que é a forma como a matemática está organizada internamente hoje, né? Então, o rigor, a lógica, né, que caracterizam a organização interna da matemática. Então, acho que as pessoas confundem isso com uma visão da matemática como prática social, né? Assim, como se as mesmas regras que determinam essa organização lógica interna, rigorosa, etc., também determinariam a forma como o conhecimento matemático é produzido, né? Isso já é bem próximo do que a gente fala no texto de matemática problematizada, né? Que é a ordem da estrutura e a ordem da invenção. Então, uma ideia de como a matemática ela tem essa estrutura toda organizadinha, como se ela também, o pensamento matemático também nasceria organizadinho. Isso que eu estou chamando de uma confusão epistemológica. E essa confusão epistemológica, ela cria essa visão, né, que aquelas falas lá retratam dessa ideia do reino sagrado, que ali tudo um terreno onde essas questões sociais não entram, né, assim. E aí tem esse reino sagrado se caracteriza pela combinação, né, de universalidade epistêmica e neutralidade política, né, assim, que eu estou falando que é uma combinação perversa, porque isso estabelece uma ideia de mérito, né, assim. Então essa combinação, como é um conhecimento que por um lado é universal e por outro lado é neutro, então ele não sofre interferências que outras práticas sociais sofrem. Então, isso valida, né? Isso justifica essas violências, são aqueles discursos. Quem é bom em matemática vai ser bom, entendeu? Não importa. Então, não importa a raça, não importa origem social, se você é bom, você vai se dar bem, né? Então, esse discurso é muito validado em matemática dentro desse reino sagrado por essa combinação entre universalidade e neutralidade, né? Ela cria uma ideia de mérito, né? Fez sentido isso? Uhum. Bom, isso aí... Meu irmão esses dias me mandou um vídeo. Meu irmão Não, é bolsonarista? Ai. Eu também tenho irmão bolsonarista. Acontece nos melhores Meu famílias. irmão Essa comunidade com bolsominion. Eu tenho. Não tem na família. esses dias. Meu padrasto, todo mundo. Ele me mandou um vídeo, acho que na cabeça dele ele estava me elogiando, né? Ah. Falando que aí uma das coisas que o cara falava lá é que quem aprende cálculo 1 aprende qualquer coisa. Eu falei, nossa, então eu sou uma burra então, porque eu não consigo fazer qualquer coisa não. Tenho muita dificuldade. Eu estava falando que não compensa mais fazer direito por causa disso, mas que tinha que fazer alguma coisa relacionada à engenharia ou matemática, porque quem aprende cálculo aprende qualquer coisa. Aí eu lembrei do vídeo na hora. Enfim, e aí tem uma coisa de que as pessoas se refugiam, né? Tem pessoas que ficam lá na matemática que com essa sensação que você está dentro da matemática, você não precisa falar sobre isso, né? Ali você está protegido, né? Assim. E aí, voltando, eu chamei de violação do reino sagrado, porque, voltando lá aquelas citações dos haters, assim, isso, parece que isso revolta mais essas pessoas do que outras. Discutir racismo dentro da matemática é mais irritante para essas pessoas do que discutir racismo em outros lugares, né, assim. Então, essa violação é uma heresia, né, você falar disso dentro da matemática. A violação desse reino sagrado. Né? Isso aí também é outro que eu tenho que escrever. Casa naquilo que a gente falou, né? De tirar o foco da matemática para outra coisa. Oi? De tirar o foco então, quem falou? Que a gente falou mais cedo, né? De tirar o foco da matemática para outra coisa, para não diminuí-la. Uhum. E isso aí... Quem falou foi um jornalista, não foi uma pessoa que fala matemática. Então... Isso aí é que está nesse outro texto que também está lá como leitura. Agora já está entre coisas que estão escritas. Até agora é tudo coisas que não estão escritas. São essas coisas que são coisas como se essas visões sobre a matemática como campo de conhecimentos
elas se transferem para visões sobre o ensino da matemática e elas criam culturas, né, digamos assim, dentro do ensino da matemática. Então, a matemática é uma ciência neutra, então o ensino de matemática é isento de política, né, que isso, o bolsonarismo se apossou muito desse discurso, né, que matemática, você pode existir um ensino de matemática neutro, né, assim. Matemática é a ciência do rigor, então o ensino tem essa visão muito forte também, que a matemática tem que ser rigoroso, né, o ensino. Assim, isso adquire outros significados. Ciência da certeza, então a gente vai voltar a falar daqui a pouco do erro, né, isso é muito central na matemática problematizada, organizada em teoremas, então isso já então tem que privilegiar a apresentação de respostas. E a matemática produzida, essa que é aquela meme que apareceu que é a genialidade, né, que a gente mida a genialidade. A matemática é um discurso histórico, que é aquilo que eu falei também, que botar nome de pessoas e teoremas, né, que é uma coisa, teorema de fulano de tal, né, assim, que é uma coisa que privilegia, assim, que destaca essa narrativa histórica, como se a matemática fosse produzida historicamente por pessoas individualmente, que um dia, né, sempre pensa essa alegoria, um dia Pitágoras acordou e falou, teorema de Pitágoras, né, assim, que as coisas não são, e que são pessoas gênios com talento inato. Então, o entendimento da matemática seria acessível às poucas pessoas que já nascem com essa aptidão, ou seja, alguém que não nasce bom em matemática jamais será bom em matemática, tá? Beleza? Eu vou falar uma coisa que tem no livro do Elo que tem escrito isso. Eu não lembro qual é, mas depois eu vou catar. Não exatamente o que é ser bom em matemática. Exato, por isso que está entre aspas, né? Eu ia fazer um comentário exatamente nessa linha, que tem um texto, não lembro quem já falou sobre ele aqui na aula, mas tem é um texto antigo, assim, em inglês, é The Beautiful Myth, né? Of Being Good and Doing Good at Maths, né? Porque ela coloca, né, são duas autoras, eu acho, que elas fazem essa questão da dicotomia entre o que é ser bom em matemática e o que é ir bem em matemática. Que o ser bom em matemática é uma posição que ela é ocupada por homens. E o ir bem em matemática é uma posição que é ocupada por mulheres. Então uma pessoa que é boa em matemática, essa ideia do gênio, com talento, inato e tudo mais, é uma posição que ela geralmente é colocada somente por um homem. Só um homem pode ocupar esse espaço. Agora, se uma menina ela é boa em matemática, na verdade é que ela está indo bem em matemática. É um estado. Não é que ela é boa. Exatamente, é um estado de ser, exatamente. Não é uma característica. É porque ela é esforçada, exatamente, porque ela é estudiosa. Ela exatamente. Ela é muito organizada, então ela vai bem em matemática. Não é que ela é boa, é que ela vai bem. É muito interessante pensar nisso. Esse bom em matemática, ele tem aparência, né? Manda esse texto. Pode deixar. Então, exatamente isso que vai aparecer aí, quem é o corpo do que é bom em matemática, né? Então, esse mito do talento, né, assim, e nesse caso o trabalho do professor é reconhecer os talentosos e separá-los dos fracos, né, assim. Tipo assim, porque os alunos, é uma visão assim, eles já chegam aqueles que são bons e aqueles que não são. Então, o trabalho do professor não é formar as pessoas, né, digamos assim, é apenas identificar, né? A UBMEC tem muito esse papel, né, de identificar quem é bom, assim, supostamente. E tem a Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática. Eu sei. Objetivo mesmo. Então, a noção de talento, matemática é enviesada culturalmente, enfim. E aí a questão é essa, né? Quem são os corpos associados ao talento matemático, né? Essa visão se você pensar quem é bom em matemática é a imagem de um homem branco, né, assim. E aí eu gosto de trazer essa fala aqui do Neil deGrasse Tyson. Vocês conhecem esse cara? Todo mundo sabe quem é? Não. Neil deGrasse Tyson é esse cara que está na foto, inclusive ele virou uma meme, que é aquela meme com uma mãozinha assim, sabe qual é? E ele é um astrofísico estadunidense, negro, e ele, para quem gosta, ele apresenta a nova versão daquele programa Cosmos. Sabe qual é o programa Cosmos? Gostava muito. Eu gostava muito quando era criança, que era da década de 80. Eu assisti a versão dele. Eu assisti a versão que... Então, a versão original é com o Carl Sagan, que
que inclusive tem uma história de que ele conheceu o Carl Sagan, enfim, que ele conta, e a versão, essa versão mais recente, né, que já tem alguns anos, é ele que apresenta. Enfim, e ele é um astrofísico negro e que é muito engajado na luta antirracista também, né, assim. E esse episódio aí, que tem o vídeo, eu botei um trecho dessa fala dele. Alguém já viu isso? Você sabe o que é essa história? Não. Porque há mais homens na ciência? Não. Que é assim, essa história é que ele estava num evento, era uma mesa redonda, né, assim, e aí alguém da plateia pergunta isso. Por que você acha, por que vocês acham que tem mais homens nas ciências? Se há alguma diferença genética, que é aquela visão, os homens são mais propensos a um tipo de conhecimento associado às ciências ditas exatas, né, assim. E aí ele pega o microfone, acho que a pergunta não é nem dirigida a ele, porque era uma galera, assim, né, tipo um painel, assim. E aí ele começa a fala falando isso, eu nunca fui, porque a pergunta é porque é mais homem, né? Aí ele fala, eu nunca fui mulher, mas eu tenho sido negro a minha vida inteira. E aí ele vai contar como na escola ele fala assim que eu sempre quis ser astrofísico, né? Porque tem toda essa história dele com o Carl Sagan também, que desde criança ele queria ser astrofísico e tal. E aí ele vai contar que na escola os professores falavam, desencorajavam, por que você não vai jogar basquete? Assim, né? Que também é outra característica muito importante do racismo, né? Que é essa coisa de associar o negro com a atividade física, até com o desempenho sexual, né? A coisa da mulata, do negão. Então essa coisa do esporte, né? Também tem a ver com isso. Então ele fala que o meu desejo era contrário às expectativas que a escola tinha para mim, né? Assim. Então é isso, é bem quem é o corpo da pessoa, quais são os corpos que são identificados com esse talento matemático ou das ciências exatas, né? Assim. E aí ele fala um monte de coisa, tem uma hora que ele, inclusive, ele fala assim, a história dele e como ele queria ser um físico, a expectativa que as pessoas tinham para ele não era essa, para ele ser um homem negro. Basicamente é isso. E o que eu acho importante é que no final, porque de novo, essa história dele poderia recair na meritocracia, né? Que poderia recair, se ele consegue, todo mundo consegue. E aí no final dessa fala, ele fala assim, mas a questão não é por que eu estou aqui, porque ele fala que eu sou um cientista muito conhecido, e aí tem até uma hora que ele fala que eu apareço na televisão, mas mesmo assim quando eu entro no shopping, o segurança do shopping me segue. E aí ele fala, a questão não é por que eu estou no lugar onde eu estou, apesar dessas coisas. A questão é quantas pessoas não estão por causa dessas coisas, né? Assim. Então acho que essa frase é muito importante para desfazer esse discurso de mérito, né? Assim. Porque, por um lado, ele conseguiu, né, digamos assim, apesar de todas essas violências, mas ainda assim a proporção de pessoas negras é muito pequena dentro das ciências exatas, né? Assim. Então quantos poderiam estar e não estão, né? Depois tem o link para o vídeo dele, fala. Sobre a questão da mulher, né, que a mulher não está em vários espaços da matemática, eu lembro que eu fiquei muito impressionada assim, quando eu descobri que a primeira ganhadora da medalha Fields foi só em 2014. Pois é. E até hoje só tem 2 ganhadoras. Aí eu entrei no site do INPA para ver os pesquisadores e só tem 2 mulheres pesquisadoras no INPA. Exatamente. Então assim, ainda, como que as mulheres vão ganhar se as mulheres não estão nem participando da pesquisa matemática, né? Isso. Então, assim, ainda... E interessante também que, por exemplo, a Marie Curie, ela ganhou o prêmio na Química no começo do século passado.
Então, assim, ao que parece, né, pelo menos para mim, é que na matemática é ainda pior do que nas outras ciências. Nas outras ciências exatas, né? Isso. Tem dados estatísticos que falam isso. Eu acho que é sim. Eu acho que na matemática é pior que na física e na química. A química é a melhor das ciências ditas exatas, nessa questão de equidade de gênero. Mas até hoje, as estatísticas mostram que está mais equilibrado no início da carreira científica, mas continua a questão de gênero, né? Mas continua muito desequilibrado no final, nos topo da carreira, né? Então, se você pegar professores titulares, ou se pegar pessoas que têm bolsa de pesquisa, pesquisador CNPq, ainda é muito, nas ciências exatas, né? Ainda é muito mais homem do que mulher. Eu tenho essa estatística, depois posso até compartilhar lá com vocês. Assim. Embora, tipo assim, ou até no doutorado, né? Pessoas que terminam o doutorado em matemática, está muito mais equilibrado, mas no fim da carreira ainda está muito desequilibrado. Né? Assim. E a questão racial também. Acho que de um modo geral, né, na academia isso é muito complexo, né, porque, por exemplo, o homem às vezes ele não precisa ficar pensando se ele vai dar conta da carreira acadêmica, da carreira dele, ou da casa, do filho, da vida, coisas desse tipo. Exato. A mulher que já pensa, né? Então, sei lá, a mulher ela sempre vai ficar pensativa se ela vai fazer um doutorado fora, se ela tiver um filho, né? E aí eu vou deixar o meu filho com quem? Às vezes ela tem até marido. Não só um filho. Por exemplo, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, né, quando eu falava que ele escreveu portuguesa, e o seu marido? Nada, Mas o seu marido, tá, mas meu marido... se vira, né? Dá o jeito dele. Cara, mas ele concorda, ele não tem que... E assim, eu falo isso porque a minha esposa, ela vai concorrer a um doutorado de sanduíche na Argentina. E é muito engraçado porque o meu sogro, a minha esposa ama ele de paixão, mas o meu sogro é muito difícil. A primeira coisa que ele falou... Tá gravado. A primeira coisa que ele falou para ela foi: e o Giovanni? Tu vai largar o Giovanni aí? Ela vai. Deixa nem pra lá, eu vai fazer o que aqui, gente? Ela não vai voltar, o problema é ela ficar aqui, a gente vai ter um problema. Ou eu vou, ela volta. Mas assim, a gente não pensa, homem não pensa nessa coisa. Exatamente. Se todas as mulheres tivessem uma esposa em casa, né? Pois é. Para apoiarem suas carreiras, talvez. Aí eu acho que isso é um dos fatores, né? De ter pouca gente, principalmente negros, mulheres negras, né? No meio acadêmico em final de carreira. Porque há muitas decisões a serem feitas que depende às vezes mais dela do que de qualquer outra coisa. Outro dia a Jaqueline, que é presidente da SBM, né? Ela estava falando que ela viaja pra caramba e que perguntam para ela, mas o seu marido deixa você viajar, assim? Parece que a gente está no século XXI, né? Nem parece. Parece que a gente está no século XXI. Isso aí. É muito doido, assim, né? Eu namoro já tem uns 2 anos. Quando eu contei com minha mãe que eu entrei no doutorado, ela falou: ih, mas será, como é que vai ser com o Carlos, né? E você, quando começa a estudar, você isso, você aquilo. Eu falei: mãe, eu espero que ele continue fazendo minhas marmitas, porque eu não vou ter tempo de fazer comida. Mas tem a primeira preocupação, até mesmo do nosso lado da família, é essa, né? Você vai fazer doutorado, você vai perder o namorado, você não ia casar? Como é que você vai casar? Minha mãe fala: não, porque eu vou cozinhar pra ele, eu vou lá de vez em quando. Aí eu pensei assim: por que você não faz isso? Eu tô precisando. Cara, e aí você falou um negócio interessante. Quando a minha esposa terminou, né, o mestrado, muita gente falou pra ela assim: pô, que bom que o Giovanni te ajudou, né? Eu assim, cara, você elogia a pessoa, não tem nada a ver com isso, né? Assim, parece que ela terminou o mestrado porque eu fiz alguma coisa.
E às vezes Só o que que... você não atrapalhar. Que bom. Não, mas o ajudar às vezes é isso, exatamente se não atrapalhar. O não atrapalhar é Mas considerado uma é ajuda. isso, eu fico pensando, tipo assim, quando eu terminar o mestrado, ninguém vai falar assim, pô, Vai que ser só bom seu. que a Vitória te É. deu um suporte, É. né? Agora, isso precisa ser deslocado, né, gente? Sim. Porque o cara fazer alguma coisa dentro de casa, lavar uma louça, É. mas não é ajudar, É é mínimo ele uma fazer ajuda. no mínimo pra Eu manter vejo- a subsistência dele Até dentro de com o casa. filho, né? Ah, que bom que fulano ajuda com o filho. A mulher é obrigação, né? O homem é ajuda. Que bom É que é um bem- bom pai. é. Pai é pai, né? Não espera se faça nada. Se faz alguma se coisa, faz. aí é bom. Se escolheu ser pai, já tá dando. Isso aí, você tem filho? Ah, não, só curiosidade. Mas é isso, exatamente. Enfim, mas agora finalmente entrando no texto propriamente dito. Mas vocês estão relacionando as ideias com o texto. Né? Então, o que a gente chama bom, que a gente já falou bastante sobre isso, que a questão essa é a confusão, a gente não usa essa palavra nesse texto, mas é essa ideia de confusão epistemológica, né? Que a matemática é associada como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza, e só que a confusão essa descrição da matemática como ciência da lógica, da exatidão e da certeza, ela pode corresponder àquilo que a gente chama de ordem da estrutura, mas dificilmente corresponderá à ordem da invenção. Então, a confusão é que as pessoas pensam que como a matemática internamente é estruturada assim, então a invenção matemática também se dá dessa maneira linear, exata, precisa, etc. Né? E aí tem esse roteiro que é culturalmente legitimado, né? Assim, que você começa com a definição, teorema, e depois exemplo, aplicação. Isso é meio que um modelo de aula de matemática, né? Começa a aula, o professor entra e fala, definição, uma função é contínua, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a questão é, por que a definição é essa e não outra? Ou seja, a que problema essa definição responde? Tenta ou se propõe a responder. E acho que é interessante pensar que a ordem histórica, em geral, é ao contrário, porque, em geral, historicamente, as definições vêm depois dos teoremas. Né? Assim, porque assim, falando simplificadamente, as pessoas querem que um teorema valha, então qual é a definição que aquele teorema tem que valer? Né? Assim, a definição de continuidade, por exemplo, foi mudando historicamente por isso, né? Porque as aplicações foram mudando, então qual tem que ser o conceito de continuidade para que a gente consiga uma teoria, ou seja, para que a gente consiga que determinados teoremas valham, né? Assim, então as definições, essa ordem aí da estrutura, ela passa uma ideia que as definições caem do céu, né? Assim, quando as definições matemáticas, na verdade, são buscas por condições para que determinadas coisas valham, né? Eu falo muito em análise, na aula de análise, por exemplo, que as definições não inventam as ideias, né? As ideias, e a gente tem, o ensino de matemática passa essa visão de que as definições criam as ideias matemáticas, as ideias preexistem, né? Isso aí é simplesmente uma tentativa de capturar e descrever essas ideias. E esse modelo de ensino de matemática, ele é tão culturado, tão legitimado culturalmente, que existe uma visão que fugir disso é superficializar a matemática, né? Assim, que dar aula de matemática mesmo é isso aí. Se você faz uma abordagem diferente, você está simplificando, sei lá o que, né? Assim. E se o aluno estiver entendendo também, É menor, o certo, o ideal é ele não entender, é ser difícil, é ter reprovação, né? Inclusive, eu acho que é justamente esse modo de dar aula assim que produz, por exemplo, alunos que não pensam. Com certeza. Né? Eu fiz uma análise crítica da minha própria prática, porque antes de eu entrar no mestrado, eu dava aula de equação de segundo grau exatamente assim. Uhum.
título, equação do segundo grau, definição, é a expressão tal, 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 A é isso, B é isso, C é isso. Gráficos, A faz isso, B faz isso, C faz isso. Aí daqui a pouco, questão do Enem. Aí pronto, aí lascou. Eu não falei de nada disso, né? E isso é uma coisa que assim, a gente faz inconsciente, porque todas as disciplinas que eu tive de matemática na graduação tinham exatamente o mesmo roteiro. Então, não tinha outra visão a não ser essa, né? E é uma coisa que eu sempre critiquei, né? Mas sempre refleti aqui dentro, qual é o sentido disso tudo. E aí, quando eu entrei no mestrado, que eu entrei em contato com esse texto também, eu parei para pensar assim, cara, e talvez por esse roteiro, que sempre a pergunta que as crianças fazem pra gente é, aonde que isso está? Porque eu já dou o negócio pronto, já está definido, então aonde que ele está? Quem definiu? Né? E é muito difícil a gente responder depois disso, porque a gente também não aprendeu. Né? A gente aprendeu o cálculo 1, por exemplo, sabendo, sei lá, integral de rima, somas de rima. A gente aprendeu soma de rima, mas quem foi rima? Quem foram as pessoas que trabalharam com ele para desenvolver aquele conhecimento? Ele acordou na segunda-feira e pensou aquilo? Né? Definição de integral. Definição de integral, vai ser desse jeito. Cara, e aí hoje eu discuto com um aluno que gosta muito de matemática, o quão sofisticado tem que ser o pensamento da pessoa para ela pensar que separar em vários segmentos de tamanhos infinitesimais e que vai somar aquilo, vai ter um erro, vai ter um descarte, você vai ter a área de um gráfico. O quão sofisticado tem que ser o pensamento para ele chegar nisso. E a gente reduz isso a simplesmente 2 frases e uma fórmula e uma definição. Né? Eu acho que quando eu penso a aula hoje, né, eu penso justamente nessas questões. Né? Tem vezes que eu nem coloco mais o título, eu inicio. E aí, a gente está estudando o quê? A gente está estudando o quê? Eu falei, calma. Né? A gente está fazendo um processo que foi feito antes. Né? Aí eu boto, isso aqui é tal coisa. Aí, por que você não falou que era só isso? Por que você não deu essa fórmula logo de uma vez? Né? Então, é muito... Eu acho que é importante pensar nisso, eu acho importante romper isso, porque a sociedade, de modo geral, constrói todo esse arquétipo que existe muito em função do que ela já é. É isso. E ninguém apresentou outra forma. Então, socialmente falando, social e culturalmente falando, a matemática é desse jeito e não de outro. Né? E eu até botei lá no coisa, né, que romper com isso é às vezes pensar que outros alunos, não aqueles que são os talentosos, mas que outros alunos também querem falar de matemática. Isso. Eles também querem ser gênios, mas eles às vezes não podem participar daquele clubinho. E aí por isso a gente, mata uma criança que não tem de repente um pensamento matemático, tipo numérico, né? Tem aquele aluno que faz a conta muito rápido, e aí ele é Tem um aluno que pensa matematicamente sobre uma coisa, só que ele pensa exatamente como a gente pensa. Tem um aluno que ele não sabe nem o número e nem o pensamento normal, mas ele tem uma solução extremamente distinta, que ele ainda não conseguiu conceber. Né? E eu acho que romper isso é trazer essa galera toda, né? É de repente fazer com que a matemática deixe de ser essa matéria que todo mundo acha que é escroto, né? Ou que para fazer isso tem que ser inteligente, né? Como se fazer qualquer outra disciplina não fosse, né? E aí uma coisa importante é que a gente valoriza uma única forma de pensamento, né? Assim, no final, daqui a pouco eu quero voltar a isso, né? Assim, que dizer que o aluno que erra tem toda a razão de errar e ele é desvalorizado, porque a gente vê uma única forma e a gente não enxerga essas outras coisas, né? Que é um pouco o que o Giovanni está falando. Enfim, mas nessa contraposição entre matemática não programatizada e matemática programatizada, eu acho que
a chave para entender isso da maneira que a gente propõe é o estatuto epistemológico da categoria problema, beleza? Porque na perspectiva de matemática não problematizada, os problemas só têm valor por levarem a uma solução. Então, é uma visão de matemática que é assim, a matemática é um conjunto de teoremas, digamos assim. Então, essas verdades matemáticas que são expressas por teoremas, elas sempre existiram. É uma visão muito relacionada com uma visão platônica, assim mesmo, né? Então, essas verdades matemáticas, elas são eternas. Elas são desterritorializadas, né? A gente não usa esse termo no texto, mas elas são, eu quero dizer, elas são descontextualizadas historicamente, culturalmente, são ideias lá que estão nesse mundo supra-humano, digamos assim. Então essas ideias pré-existem, elas são a priori da matemática, né? Pode pensar como teorema, né? As verdades matemáticas, elas são a priori. E o que nos separa do vislumbre das verdades é a nossa própria deficiência, é a nossa própria ignorância, etc. E os problemas são como se fosse assim, uma medida dessa ignorância. É o que falta para chegar à verdade. Então um problema na visão de matemática não problematizada é uma falta. É o que existe, o que é a priori são os teoremas e os problemas são os que nos falta para entender os teoremas, as verdades. Beleza? Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Bom, e aí, quando a gente leva isso para o ensino de matemática, tem isso, a aprendizagem é um processo linear que leva da ignorância ao saber, e esse processo se acaba quando o saber é atingido. Então tem uma ideia do ensino de matemática orientado por essa perspectiva não problematizada, que é possível saber tudo sobre algo, porque como a verdade é a priori, tem um momento que você atinge a verdade e você para de aprender. Você não produz novas coisas, né? É aquela coisa dos planetas, né? Assim, tem um saber definitivo, quando você chega naquele saber, você para de aprender, né? Então, tem essa visão, o professor sabe tudo sobre aquilo, né? Assim, por isso que o professor não pode dizer que não sabe, porque aí ele está se expondo, assim. Beleza? E o erro e o não entendimento são coisas indesejáveis, né? São manifestações de incapacidades, né? Assim, são faltas, né? Naquele sentido, são faltas em relação, são deficiências de saber, beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aí está no texto. Alguma questão sobre isso? E aí tem esse exemplo, né, que eu acho que está no texto também, da geometria não euclidiana, não está? Acho que está. Nesse texto aí. Que eu não lembro direito. Mas enfim. Esse exemplo da geometria não euclidiana é um exemplo que, assim, na história da matemática, as geometrias não euclidianas, elas surgiram de um problema, né, que de uma pergunta, né, assim, que o postulado das paralelas pode ser demonstrado ou não como teoremas, como um teorema, né, a partir dos outros postulados de Euclides, beleza? E nesse sentido histórico, esse problema ele não foi respondido, porque ele criou outra coisa, que são as geometrias não euclidianas. Então, existe um contexto onde esse postulado vale, existe um contexto onde esse postulado não vale, né? Então, esse exemplo ele ilustra isso, que foi um problema que não foi resolvido. Ele levou a outra coisa, né? Então, esse exemplo da geometria não euclidiana é bem significativo disso que a gente quer defender com a matemática problematizada, né? Que a potência do problema de levar a outro lugar, né? Porque se tentava
resolver essa questão dentro da geometria euclidiana como paradigma. E aí esse paradigma foi problematizado, foi quebrado, né? A ideia é essa. E outra coisa importante é que no desenvolvimento histórico das geometrias não euclidianas, os erros nas tentativas de prova foram muito importantes. Porque basicamente houve ao longo da história várias tentativas de provar o postulado das paralelas como um teorema. Só que várias dessas tentativas, na verdade, elas usavam como hipótese algo que era equivalente à tese. Então, por exemplo, a lei angular de Thales, que é a soma dos ângulos internos, né, igual a 2 ângulos retos. Isso era usado para provar o postulado das paralelas, mas isso é equivalente ao postulado das paralelas. Então, numa geometria euclidiana, vale a lei angular de Thales. Numa geometria não euclidiana, não vale, beleza? Nas geometrias hiperbólicas, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor que 2 ângulos retos, né? E numa geometria elíptica é maior, né? Assim. Então, esses erros, eles foram fundamentais para entender essa equivalência entre as coisas, né? Assim. Então, os erros, eles foram super importantes, né? Assim, nessa história. E por que no ensino eles são considerados como deficientes, né? Assim. É engraçado essa controvérsia, né? Porque as pessoas que fazem, né, vamos botar aí uma matemática avançada, sabem disso. Os problemas sem solução da matemática que existem, né? Se você resolve, você ganha dinheiro, então eles demandam estudos que construíram outras coisas, né? Então são problemas, você falou do problema como algo que precisa ser resolvido, mas muita coisa é feita em cima de problemas que não têm solução. Exatamente. Né? E é engraçado como existe essa contradição entre aquilo que está sendo feito e o que depois é posto. Né? E aí, mais uma vez, eu acho que porque as pessoas são imbuídas de uma coisa que elas não conseguem sair, apesar das evidências contrárias. E às vezes elas vão dar esse exemplo e vão continuar perpetuando um outro discurso. Né? Justamente que eu acho que é nesse lugar de pedância da matemática para alguma coisa. Né? Porque existem os exemplos que são contrários, né? Só que a gente escolhe não olhá-los. Exatamente. Isso é uma forma de negacionismo. A gente vai falar essa frase que o Giovanni falou é a definição de negacionismo, né? É que você escolhe o que você vai olhar e o que você não vai olhar em relação à resposta que você quer chegar. Né? Assim. E a gente vai ver que dentro da própria ciência existe negacionismo, né? Assim, que a ciência, a maneira de se produzir ciência é enviesada. O texto da semana que vem fala sobre isso. E tem a ver com a ideia de neutralidade, né? Enfim, mas aí chegando à matemática problematizada, como eu falei agora há pouco, a chave para pensar nessa contraposição é o estatuto epistemológico da categoria problema. Então, por um lado, na matemática não problematizada, as soluções, as respostas são a priori, e os problemas é aquilo que leva a uma resposta. Portanto, um problema só tem valor se ele leva a uma resposta. Na matemática não problematizada, os problemas que são a priori, quer dizer, os problemas são a priori em relação à solução, beleza? Então, um problema tem um estatuto epistemológico independente da solução. Então, um problema não é que as soluções não tenham valor, mas um problema tem um valor que não tem um valor que está em si próprio, não está na solução que ele vai levar, ao contrário da matemática não problematizada. E aí alguns exemplos disso, um exemplo que eu acho que é bem evidente, que eu sempre falo, é dos infinitos. Que quando você pergunta assim, existem infinitos maiores do que outros ou todos os infinitos são equivalentes? Na matemática contemporânea existe uma resposta bem fundamentada para isso, que é a teoria de números transfinitos de Cantor, que diz que existem infinitos maiores do que outros. Mas no momento que você está numa sala de aula e faz essa pergunta, essa resposta é muito pouco importante, né?
O que é importante é aquilo que essa pergunta provoca. Então, pensar a pergunta tem um valor em si, né? Independente de se chegar a uma resposta, beleza? E, para mim, por exemplo, eu sei essa resposta, mas o fato de eu saber essa resposta não torna a pergunta menos potente na minha cabeça, né? Não esvazia o lugar da pergunta. É como a resposta foi obtida, então a pergunta não cabe mais. A pergunta continua cabendo, né? Fez sentido isso? Talvez a pergunta possa não caber mais para o matemático, Vitor, mas para o professor Vitor, sim. Porque cada grupo seu de aluno vai te trazer uma perspectiva diferente. Muitas vão se repetir, mas outras vão ser novas. Então, a pergunta para o matemático, ok, mas... Boa tarde. Boa tarde. Tenta o lado de cá, esse é o Diogo. Ex-aluno do PEMAT, espero que futuro aluno também, né? Enfim, mas quem estava falando? Não, mas é isso, né? Trazendo para esse exercício da sala de aula, por mais que eu já saiba, né, um caminho para essa pergunta, não vou saber todos também, né? O que o aluno vai me trazer é importante. Então, essa pergunta ela é importante. Então, mas eu acho que mesmo com o matemático, o fato de eu saber a resposta não torna essa pergunta menos surpreendente. Assim. Então é nesse sentido que ela tem uma potência em si, mesmo sabendo a resposta. Eu ia comentar exatamente isso, eu tenho essa impressão também, porque o Giovanni estava dando o exemplo, comentando sobre a questão da geometria não euclidiana, né? Que é uma coisa que acaba sendo até um pouco hipócrita, né, dos matemáticos contemporâneos, né? E uma coisa que eu lembro que o senhor inclusive comentou nas aulas de análise foi a questão dos problemas que não são dedutíveis, né? Por exemplo, a hipótese do contínuo, né? Tem o... tem vários exemplos, né, de problemas de Gödel. Isso, exatamente. Que são problemas matemáticos que a gente sabe que a solução ela não pode ser obtida pelos axiomas que a gente tem. Assim. Então, é um problema que ele... assim, o estatuto dele, epistemológico, é que ele vai sempre estar em aberto. É impossível encontrar uma solução para ele. E não só que é impossível porque não tem uma pessoa que ainda tem uma ideia genial, é porque a gente sabe, a gente tem como provar matematicamente que ele não tem uma solução por aqueles axiomas. Né? Eu acho que isso é muito interessante a gente pensar porque exatamente essa questão, né? A própria matemática, quando a gente vai estudar a epistemologia da própria matemática, a gente tem que chegar a essa conclusão. De que o problema é uma coisa e a solução dele é outra. Porque tem problemas que não têm solução, tem soluções que vão preceder problemas, né? A gente, a questão da definição, né? A gente primeiro acha uma solução possível para aquela questão, né? Um conjunto de axiomas, e a partir dessa escolha do conjunto de axiomas surge um problema lá na frente que a gente não esperava, né? Tipo o paradoxo de Banach-Tarski, por exemplo, né? A gente quer capturar a ideia do que é a teoria dos conjuntos, e para fazer isso a gente encontra uma solução, que é ZFC. Quando você assume ZFC, dá problema lá na frente. Né? E aí como é que você resolve isso? Né? Tem toda essa questão. Então acho que... Zermelo-Fraenkel. Oi? É Zermelo-Fraenkel. Isso, e a escolha, exatamente. Né? Porque o paradoxo de Banach-Tarski depende do axioma da escolha. Então acho que até quando a gente pensa a própria matemática, sem a gente ter que pensar em ensino, assim, eu acho que essa questão do problema, eu acho que ela é muito importante. Porque se a gente não se coloca nessa posição, né, eu acho que a gente acaba esquecendo muitas das coisas que a própria matemática contemporânea consegue capturar. Né? E como a gente traz essa posição para o ensino, né? Isso. Então, na matemática problematizada, essa frase aqui é bem importante. Os problemas não são falta de conhecimento, os problemas são o próprio conhecimento. Então, como o João estava falando, na matemática não problematizada, uma maneira de pensar é como se tivesse uma bijeção entre os problemas e as soluções. Tem uma correspondência 1 a 1. Cada problema tem uma resposta, cada resposta vem de um problema. Na matemática problemática não tem essa relação. O problema pode não levar a uma solução, bem na linha que o João falou, né? Assim.
Então, nesse sentido, um problema não é uma falta de conhecimento, o problema é o próprio saber, porque ele é o único a priori, né? Um outro exemplo que eu acho que é ilustrativo disso é do paradoxo de Zenon, todo mundo conhece. Paradoxo de, como é que é? Aquiles, né? Aquiles e a tartaruga. Todo mundo conhece isso, né? Que basicamente você pode dizer que quando você quer percorrer uma distância, simplificadamente, você em algum momento vai chegar à metade da distância, vai faltar outra metade, aí vai chegar à metade da metade, vai faltar outra metade. O problema é esse, basicamente. E aí a resposta lá na filosofia grega para isso, a resposta para esse problema é que o movimento é uma ilusão. Que na verdade você nunca chega, porque esteja onde você estiver, sempre vai faltar uma metade, né? Assim. E a resposta que a gente tem na matemática contemporânea qual é? É a soma de uma PG, né? Que somatório de 1 meio elevado a n igual a 1. Né? E aí, eu acho que esse exemplo é interessante porque a questão não é dizer que uma resposta é melhor do que a outra. Né? Assim, nem que existe uma resposta que é a priori e que o problema só existiu para chegar àquela... Não existe uma resposta a priori. Existem duas ou mais respostas que não são equivalentes entre si e que todas estão no seu lugar. E o problema tem um outro estatuto. Fez sentido isso? Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, levando isso para o ensino, essa ideia que a gente chama de ordem, no ensino a gente chama de ordem da reinvenção, né? Porque é como se aprender fosse reinventar. Né? Na matemática problematizada, o ensino é relatar uma verdade, né? E na matemática não problematizada, a aprendizagem é uma reinvenção. E ela está sempre no inacabamento, né? Assim, sempre... Eu dou aula de análise há muito tempo, né? E eu sempre estou aprendendo outra coisa, né? Assim, sempre estou vendo alguma outra coisa que eu não vi, muito a partir das falas dos alunos, né? Assim, tem muitos exemplos disso. Assim. Bom, e o erro e o não... É aquele negócio que a gente já falou, né? O erro, o não entendimento, não são desvios... Mesmo quando tem aquele discurso, o erro é necessário para a aprendizagem, às vezes esse discurso, ele encerra uma visão que é assim, que o erro é como se fosse um desvio necessário para chegar a um lugar onde você já sabe o que é. O que a gente está dizendo é que o erro pode levar, a potência do erro é levar para outro lugar. Né? Estou usando erro e não entendimento aí entre aspas, porque é aquilo que é interpretado como erro, né? É isso que a gente quer dizer. Então é um pouco aquilo da geometria não euclidiana, né? Aquele problema levou a outro lugar. Né? Então como é que a gente... Por isso que no ensino a gente chama de reinvenção, porque a gente pode chegar a outro lugar. E aí aquilo que o Giovanni falou agora há pouco, o professor se coloca numa posição de vulnerabilidade, então a gente tem que estar aberto à vulnerabilidade, né? Que o aluno pode falar alguma coisa que você não sabe, e beleza, assim, né? Certo? Acho que, sabe aquela hora que ele falou, o aluno fala uma coisa que você não entende, o aluno vai explicar, é isso. Beleza, pessoal? Alguma questão sobre isso? Eu acho que o professor, às vezes, por conta de toda essa estrutura, né, tem medo de perder o status quo, de eu sei tudo e tudo mais, e acaba tentando de alguma forma sustentar isso. Né? Exatamente, isso aí. Então, isso é esse lugar de poder que o professor sempre tenta se colocar, né? Ele usa isso para se colocar no lugar de poder. Assim. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando no quanto que as crianças, elas ousam mais nesse sentido, né? Assim, nos anos iniciais, os alunos vêm, tia, eu inventei um jeito de fazer. E acho que conforme vão passando os anos ali, né, nos anos finais, no ensino médio, eles já interiorizam aquela crença de que existe um jeito certo de fazer e que é o jeito que o professor vai trazer. Acho que eles acabam... eu vejo que assim, né, agora que eu tenho um grupo lá de crianças, primeiro e segundo ano, todos eles falam que matemática é a matéria preferida, porque português é mais difícil para eles, né, essa questão de aprender a escrever, que não é nada intuitivo. Então, como matemática é o que é mais fácil, eles ousam muito. Então, eles estão sempre inventando alguma coisa, ou, né, quando eu estava com o quarto ano, quando eles acham algum
Sabe aquele caso muito particular que funciona daquele jeito que eles inventaram? Aquilo ali vira uma grande festa. E isso é muitas vezes desencorajado, né, assim, pelos professores. E aí eles ficam buscando, então acho que tem eles estão, acho que as crianças elas chegam muito mais abertas a esse processo de invenção quando mais novas, mas depois elas vão aprendendo que não, existe ali. Lá na escola eu vejo muito isso a partir essa mudança a partir do 4º ano, porque até o 3º ano não tem prova, eles são avaliados por conceito. Então o fato de não ter prova deixa eles muito mais livres, né? Quando a gente olha a avaliação passada deles, eles colocam coisa pra caramba, argumentam pra caramba, e quando chega no 4º ano, apagam o que pensam, apagam o registro. Acho que tem uma relação com isso de não, vai ter ali, sempre vai ter o que está certo, que o professor vai trazer. Exato. Então, esse negócio de apagar, eu sempre gosto de falar assim, que uma sala de aula deveria ser um ambiente onde ninguém se refreia, né, de falar alguma coisa por um medo de estar certo ou estar errado, né, assim. E muitas vezes é o contrário disso que acontece, né? O aluno, não vou falar, eu vejo muito, não quero falar que eu não sei se está certo, assim. Isso não tem importância nenhuma, né, assim. Isso tem a ver com isso que está escrito aí, na matemática não problematizada, acho uma coisa muito importante. A dúvida é um saber. Quando o aluno expressa uma dúvida, quando você questiona alguma coisa, né, você está expressando um saber, você não está expressando uma falta de saber, necessariamente. Né? E as pessoas falam, não vou falar uma coisa, por quê? Porque a aula é culturalmente colocada assim, deveria ser o contrário. Né? Assim, a aula, uma sala de aula deveria ser o ambiente onde ninguém deixa de falar alguma coisa por se perguntar se está certo ou errado. Eu acho que também vem um pouco de um vício nosso, quando eu digo enquanto corpo de professores de matemática, né? Exato. Porque também tem uma questão do professor bom de matemática é o professor que nunca erra. Né? Isso é uma questão que surgiu na aula de cálculo ontem, que o Rodrigo aqui estava dando aula de cálculo, uma menina que estava sentada aqui, onde ele está sentada, perguntou para ele como é que ele lida com essa questão de se ele cometeu um erro dentro de sala de aula, porque ela não consegue se ver cometendo um erro dentro de sala de aula, porque ela fica muito constrangida, que os alunos iam julgar ela e que não sei o que. E eu acho que exatamente a gente se colocar nessa posição como sendo uma pessoa que não pode errar, né, que o Rodrigo falou, né, que é essa ideia de que o professor de matemática é um super-homem, assim, né? Eu acho que exatamente a gente se colocar nessa posição de uma pessoa que não pode errar é o que prejudica a gente. Porque no momento que a gente abre o jogo assim, gente, eu vou errar eventualmente, vocês têm que me corrigir, eu acho que isso torna até a questão, né, do ensino um pouco mais tranquila, né? Com certeza. Então, o professor que nunca erra é um professor ruim para a aprendizagem dos alunos, né, assim, porque ele passa uma ideia de que é possível saber tudo sobre algo. Então, o professor que erra é um professor que está no inacabamento, né, assim. O professor que nunca erra, ele está dizendo que acaba, né, um dia, que você chega num lugar onde você nunca mais vai errar. Né? Então isso é muito ruim para a aprendizagem. Né? Eu realmente, como vocês devem perceber, eu não estou nem aí assim, para errar alguma coisa. E a problemática de ser grande, né? Até na questão do desenvolvimento do aluno. Tem alunos que apagam o exercício que na teoria eles fizeram, né? Desenvolvimento esperado correto, e copiam o errado do quadro. Aí depois eu olho, gente, tá errado ali. Professor, eu vi, mas eu achei que o meu que tava. Que isso, não é possível você errar. Exatamente, fala. Meu ápice assim, é errar conta às vezes, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer conta na mente. Eu também. Muita dificuldade. Então, se me perguntar assim, 3 vezes 2, eu vou falar, cara, será que é 6? É isso daí, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu tenho alguns alunos lá que eles têm uma facilidade muito grande. Às vezes eu erro no quadro, eles apagam o que eles fizeram ali. Aí eu falo, gente, aí alguém do nada fala assim, professor, não é isso? Eu falo, caramba, cara, é isso, por que você apagou, entendeu? Porque eles têm medo mesmo de vir, de pensar, gente, vocês têm que me corrigir, vocês têm que falar que isso foi alguma coisa errada, porque eu também posso errar mesmo. Eu também tenho muita dificuldade. Às vezes eu estou em casa, tenho que fazer uma conta, alguma coisa, eu pergunto pro meu companheiro, assim, quanto é, não sei quanto. Aí ele fala assim, você está falando sério, você está perguntando isso? Pior em mesa de bar.
conta deu Cálculos tanto, das faz aí, Gente, gente. Mas eu imagino que eu tenho que saber quanto Se errar, não tem sei lá, dinheiro. tem 20 pessoas na mesa e eu tenho que saber quanto que vai ser dividido um monte de número quebrado ali pra todo mundo. Gente, vocês estão ficando doidos? Gente, faz recordando aí, na moral. Aí quando você der a não é de matemática. Às vezes é pior quando naquela mesa que todo mundo quer falar, não, eu tomei só 2 cervejas, não, mas eu tomei tanto, não, mas eu comi salgadinho, aí pô, tu tem que fazer uma divisão pra cada um. E às vezes se dividir igual dá uma diferença de R$2. Eu tenho uma colega minha que eu falo assim, não chama mais esse pessoal liso aí não. Dá problema, na hora ninguém quer dividir por todo mundo. Enfim, agora eu queria dar alguns exemplos que eu acho que dão uma concretude a essa discussão, voltando para uma parte de coisas que não estão no texto, tá? Então, essa coisa que eu falei, a dúvida é um conhecimento, né? Então, essa pergunta aí, o que é 2/3 e por que esse objeto é um número, né? Porque, estou colocando isso aí porque é uma dúvida comum, né? Eu acho, os alunos que no Fundamental 1 ou no Fundamental 2 não identificam uma fração como um número, identificam uma fração como 2 números, beleza? Então 2/3 não é um número, é o 2 e o 3, beleza? Então o aluno, quando é comum essa dúvida quando o aluno está aprendendo fração pela primeira vez, beleza? E o que eu quero dizer aqui é que esse aluno tem toda a razão de ter essa dúvida. Por isso que eu digo que a dúvida é um conhecimento, não uma falta de conhecimento. E por que esse aluno tem toda a razão de ter essa dúvida? Porque ele está respaldado pela história da matemática. Na matemática grega, 2/3 não era um número. 2/3 era o 2 e o 3. Porque na matemática grega, o que é uma fração, né? Uma razão para a gente? É uma comparação entre duas grandezas. Na matemática grega, uma comparação entre duas grandezas não era uma grandeza, era outra coisa. Então, qual é a característica da nossa matemática contemporânea? Que você vê uma comparação entre números naturais como, em si, como um número que estende os próprios números naturais. Beleza? Certo? Na matemática grega existia o mundo dos números e o mundo das grandezas. E existia a razão entre as grandezas, existia uma teoria de razões e proporções que não eram identificadas com os números. Beleza, pessoal? Fez sentido? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Não é para idealizar a matemática grega, não. É para dizer que a nossa maneira de pensar não é a única possibilidade, né? Então, a gente vê a dúvida desse aluno como um sinal de deficiência ou como uma falta de conhecimento, porque a gente considera a resposta como a priori, beleza? A gente considera que ele é fraco, enfim, sei lá o que, ou ele tem ele é mais fraco que os outros e tal, porque ele não está alinhado com aquela resposta que a gente considera a priori. Só que se essa escola estivesse na Grécia pitagórica, esse aluno ia estar certo e o outro ia estar errado, né? Então é isso que eu quero dizer, a resposta não é a priori, beleza? Todo mundo entendeu isso que eu falei na matemática grega, né? Assim. Então na matemática grega era assim, 2/3 eram 2 números, não era um número, tá? Era um par, né? Eu ia comentar só que na concepção do conceito de fração, né, no Egito, 2/3 também não seria um número, porque o conceito de 2/3 nem existiria, né? Sim. O que eles tinham como número, e de fato eles concebiam como número, eram as frações onde o numerador era 1. Para eles aquilo era um número. Sim. Agora, por exemplo, 2/3 não poderia ser um número porque aquilo ali não era nem concebível. Eles podiam até pensar num 1/3 mais 1/3, né? Mas não no 2/3 como sendo uma entidade por si só, né? Então ainda tem essa questão. Exatamente. Então, isso é bacana, que eu gosto muito de falar assim da ideia do conceito de número, né? Na disciplina de análise 1 eu falo muito sobre o conceito de número, né? Como as pessoas que já fizeram aqui. E por quê? Porque essa ideia, esse conceito de número, ele é muito visto como uma coisa naturalizada, né? Assim,
E essa fala do João e essa que eu falei também da Grécia mostra que o conceito de número não é universal. Assim, que existem diferentes. A maneira como a gente entende o que é número hoje é uma possibilidade, né? Assim, que outras culturas pensavam de outra forma. Então a própria matemática grega, que é tão idealizada hoje como o berço da civilização, não pensava do número da mesma maneira que a gente pensa, né? Assim. Então, na matemática contemporânea, quando a gente fala, acho que a gente tem que lembrar o quão particular é considerar uma fração um número, beleza? Porque quando a gente diz que uma fração é um número, a gente está dizendo que os números naturais, que são os números de contagem, beleza? São estendidos como objetos e como estrutura algébrica para as frações. Então, uma fração não só generaliza a ideia de número natural, como a sua estrutura algébrica, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente faz essa unificação, né, de fração com número natural, né, ou com número de contagem, a gente tem que pensar o 4 como estando associado ao 4 sobre 1, que está dentro da fração, né, assim. E, além disso, as operações aritméticas entre frações têm que ser vistas como uma extensão que preserva as propriedades, etc., das operações aritméticas com números naturais, né? Quando a gente fala que 2/3 é um número, a gente está falando dessa organização, que é uma organização muito particular. Ela está muito longe de ser a única possibilidade ou de ser universal. Beleza? E aí o aluno que questiona isso, ele está errado, né? Eu acho isso muito louco, né? E o outro aluno que não questiona, ele pode estar pensando menos do que aquele que questiona. Por isso que a dúvida é um conhecimento. E o aluno que não questiona é rotulado como um bom aluno, e o aluno que questiona é rotulado como um aluno fraco. Então é por isso que eu quero dizer que o aluno que questiona isso, que tem essa dúvida, ele tem toda a razão de ter essa dúvida. Né? Vocês não têm a sensação de sala de aula, quando você fala alguma coisa e ninguém pergunta nada, é porque ninguém está entendendo nada? É um pouco isso, João. Eu ia comentar só que, assim, essa questão da fração, acho que ela é ainda mais gritante quando a gente pensa no número negativo. Né? Que está no próximo slide, mas fala. No número negativo, tem essa questão, assim, aí o pessoal que dá aula para os anos iniciais pode falar isso com mais detalhes, assim. Mas a minha lembrança, enquanto estudante dos anos iniciais, é que o número negativo ele é até evitado, assim, de ser comentado nos anos iniciais, assim, porque ele é uma entidade, assim, meio misteriosa, né? Que só vai aprender no 6º ano, no 7º ano ali, o que é um número negativo, e aí sim a gente começa a pensar nisso. E eu tenho uma memória muito marcante, assim, uma das poucas coisas que eu lembro dessa época, assim, eu era bem novinho. Que, no 4º ano, uma professora fez uma pergunta assim, em sala de aula, eu não lembro qual era o contexto da aula, era uma aula de matemática, não lembro qual era o contexto da aula, não lembro nada, assim, eu só lembro da resposta dela, que ela perguntou assim para os alunos, né, tem algum número que vem antes do 0? E eu gostava muito de assistir Telecurso 2000. Quando eu era bem pequenininho, eu adorava assistir Telecurso 2000, porque minha irmã estava começando a fazer essas coisas, né, de vestibular, então ela assistia, eu ficava lá sentado junto com ela assistindo. E eu sabia já que existiam os números antes do 0. Aí eu virei para a professora e falei, o menos 1 vem antes do 0. A professora olhou para mim com uma cara de desgosto. Ela queria que respondesse que não tem, exatamente. Ela queria que respondesse que não tem, porque naquele universo ali dos anos iniciais, pro argumento que ela queria dar ali, que eu realmente não lembro qual era o contexto, mas pro argumento que ela queria dar, não podia ter um número antes, entendeu? Porque o 0 seria o primeiro número. Esse menino tá atrapalhando a minha aula. Exatamente. Cara, eu fiquei traumatizado com isso. Todo mundo só queria saber do menos 1 a partir dali. Cara, eu fiquei traumatizado, eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara, mas tem o menos 1 sim, eu vi no Telecurso 2000, eu tenho certeza que tem o menos 1. Caraca, aí eu fiquei revoltado. Não, ele queria acabou com a aula dela. Exatamente. E isso é muito louco, porque, na verdade, historicamente, a aceitação dos números negativos como números foi muito controversa, né? Por exemplo, com números complexos. Só que hoje, na escola, os professores já veem os números negativos, né? É diferente. Tem até elevador com número negativo, enfim, com temperatura.
Mas assim, a gente pode fazer o mesmo questionamento sobre o número, né? Assim, por que os números negativos são números? A questão é que a gente pensa nisso como uma única possibilidade, e não é a única possibilidade, beleza? Por muito tempo, historicamente, os números negativos não eram considerados números, beleza? Então, e aí também, isso aí, esse outro exemplo eu acho bacana, que é assim, como você sabe que raiz quinta de 7 existe, né? Assim, isso aí desses números com radicais, né, é uma coisa que os alunos veem isso como, muitas vezes, como um símbolo algébrico, né? Não veem como um número, né? Assim, e, de novo, eles têm toda a razão de questionar esses números, né? Porque se você botar, por exemplo, como é que você sabe que raiz cúbica de 8 existe? Porque você faz a conta, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas como é que você sabe que raiz quinta de 7 existe? Como é que você sabe que existe um número que não é um número inteiro, nem uma fração, que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 7? Não dá 6,99, por exemplo, entendeu? Como você sabe que esse número existe? Essa resposta não é nada trivial, né? E o aluno que questiona isso é rotulado como um aluno fraco. Então, de novo, ele tem toda a razão de questionar isso, né? Assim. E, de novo, o que não questiona pode estar pensando menos do que aquele que questiona. Né? Assim. Então, esse é o lugar do erro e do não entendimento na matemática não problematizada. Né? E aí falando um pouco de números reais, só da Hotel de Hilbert, estou entendendo tudo que tem a ver com isso. Mas aí o que eu quero dizer, eu vou voltar a isso aqui. Isso aí é o próximo texto também que eu tenho que escrever, que é como nós ouvimos essas perguntas. Nós ouvimos, então isso é trazer bem a matemática problematizada para o contexto de ensino. Eu acho que é uma coisa muito determinante a gente pensar se nós ouvimos essas perguntas dos alunos com referência na ordem da estrutura ou com referência na ordem da invenção, beleza? Que é aquele exemplo lá do 2/3 que eu falei, o aluno que pergunta por que uma fração é um número. Se a gente ouve essa pergunta com referência na ordem da estrutura, a gente vai pensar nessa pergunta como o que falta para esse aluno chegar no conceito de fração. Se a gente pensa na ordem da invenção, a gente vai pensar o que esse aluno está inventando. Né? Então é uma maneira radicalmente diferente de ouvir, né? de dialogar com o que aquele aluno está falando. Beleza? Repara só, não é que eu estou defendendo que a gente não queira ensinar fração, tá? Não é que a gente não queira ensinar que na matemática contemporânea 2/3 é um número. Não é isso que eu estou falando. Mas no começo da aprendizagem, um aluno que questiona isso tem toda a razão de questionar isso. Né? Assim. E aí, é isso. Quando seguimos o ensino de matemática orientado por esse adiantamento das respostas, a gente quer logo dizer isso, a gente abre mão de ver a potência das perguntas. Né? Isso é bem a matemática problematizada. Né? E a gente, numa abordagem pedagógica orientada pela visão de matemática não problematizada, a gente abre mão das perguntas, a gente quer logo dar as respostas. A gente naquele exemplo do infinito, né, assim, a gente não deixa os alunos vivenciarem aquela dúvida, aquela pergunta, a gente quer logo dizer as coisas. Infinito é isso, né? Beleza? Fez sentido isso? E o como também que às vezes ao ouvir perguntas assim, a resposta muitas vezes é, olha lá no seu livro. Aí o aluno lá, não, é um número. Exatamente. Aí outra que é assim, essa do 0999, né? Assim, 099 é igual a 1, beleza, 099 é igual a 1, tem uma resposta para isso. Mas o aluno que não tem toda a razão, é super estranho isso. Por que 099 é igual a 1? Né? Assim, então a gente quer logo que o aluno entenda isso logo, que acha que é isso. Então isso que é não vivenciar a potência da dúvida. Né? Assim, isso foi uma questão que caiu na primeira prova do PEMAT em 2006 e que eu botei assim, que é como eu penso diferente sobre isso hoje. Né? Assim. Foi a primeira pergunta que você fez também quando eu entrei aqui. Foi?
primeira pergunta de cálculo 1 que você fez para a turma foi essa. Legal. Eu lembro até hoje, 2013. Uhum. E assim, Eu dei cálculo 1 para você? Deu. Legal. Das coisas que eu peguei legal, essa pergunta foi que ficou. E você demonstrou e eu fiquei ainda, acho que uns 2 meses ainda. Eu não acredito nele. E aí é legal porque eu fiz essa pergunta também para os meus alunos quando eu começo a falar sobre infinito, coisas do tipo, e a gente vai conversar sobre essas coisas, eu faço essa pergunta. Tem turmas que cagam. E tem turmas que perguntam assim, e 1,9999 então é 2? Aí eu falo, não sei. É? Aí eles começam a tentar provar. Isso aconteceu ontem na aula de introdução ao cálculo. Que até o Felipe Aizinho que estava dando, que eu me atrasei, ele começou a aula. Aí, quando eu cheguei na aula, ele estava falando disso. Exatamente isso, que ele estava no 0,999, aí os alunos, mas e se for 0,4999? Exatamente isso. E aí eu acho que é interessante, né? Porque se a gente mata essa dúvida logo de cara, né? Se a gente não deixa, é deixar rolar um pouco, né? E eu lembro que quando você perguntou, você deixou a gente um tempão pensando sobre se era, se não era, antes de dar a resposta de fato. E você lembra disso há 13 anos atrás? Há 13 anos atrás. Então... Essa é da idade. É maneiro, porque são pequenas coisas, né? Que você falou assim, isso é uma resposta comum, né? Isso é pequeno, né? E não é. Né? Tem certas coisas que não são, talvez sejam detalhes, mas que fazem toda a diferença. Exatamente. Então, um troço que eu vivi há 13 anos atrás foi o suficiente para mobilizar uma parte de mim para pensar sobre isso. Né? E eu adulto já. Né? Então, imagina uma criança. Imagina você pega um aluno e você faz essa pergunta, você vai levar isso para muito tempo. Fundamental 1, né? Como isso é constitutivo da formação do próprio professor. A Raquel, ela estava literalmente falando sobre isso naquele dia que a gente estava corrigindo as provas de cálculo. Aí, tu estava lá, quando a gente estava falando sobre isso? Não peguei esse Tu pegou no tudo não, né? Que ela estava falando exatamente sobre esse exemplo. Ela deu esse exemplo em sala, ela fez a justificativa, ela fez 2 demonstrações. Né? A primeira demonstração foi aquela demonstração algébrica, multiplica por 10. Não, na turma de, acho que 8º, não, alguma coisa assim, na turma de educação básica. A primeira demonstração que ela fez foi essa, multiplicou por 10, aí fez aquela manipulação algébrica toda, chegou lá, fizeram por 999 é igual a 1. Aí o segundo argumento que ela deu foi que pensar num número que está entre, né? Se eles são diferentes, então tem que ter um número entre e tal, não sei o quê. Aí ela falou, cara, tem um aluno meu que não se convenceu de jeito nenhum. E ele é bom em matemática, né? Ela comentou isso. Ele é bom em matemática. Ele é aquele aluno que, sabe, ele entende, ele dialoga, ele sempre questiona, mas ele sempre, sabe, provoca de alguma forma, né? E ele entende matemática. E aí ele ficou incomodado com isso. E aí ele começou a questionar ela, ela percebeu que, cara, eu não sei explicar pra ele o porquê que aquilo ali. E aí, naquele momento, ela sentiu uma necessidade, tipo assim, cara, vou ter que pesquisar outras formas de justificar exatamente isso que eu já sei que é verdade, para tentar convencer esse aluno de que é verdade. Foi em que ano? Eu acho que foi 8º ou 9º, agora não tenho certeza, depois eu pergunto para ela. Mas o aluno, como ele é assim, muito interessado por matemática, ele ficou assim, naquele debate caloroso, assim, de que ele não concordava, que não sei o quê, deu vários argumentos, e tem uma hora que ela não soube mais responder. Ela falou 0,3333? Não, aí eu não sei, eu acho que não. Mas aí ela chegou para mim, pro Rodrigo e pro Giovanni, falando sobre isso, né, contando assim como um caos. E a gente começou a dar várias soluções, assim, várias sugestões para ela. Eu falei assim, cara, vou ter que pensar sobre isso tudo, conversar com ele e ver se tem alguma dessas coisas que de fato resolve, porque até essas coisas assim que às vezes ela já conhecia, mas já não lembrava mais, esse questionamento do aluno fez ela repensar sobre todas essas coisas para tentar rejustificar isso de outra forma que fizesse sentido na cabeça dele. Isso é formativo professor. O professor, exatamente. Muito formativo professor. E aí o professor descarta isso. Realmente numa lógica de ele não está conseguindo entender, ele não alcança. Ele não alcança, mas muito pelo contrário. Então cala a boca, Todo mundo já entendeu, só você que não entendeu. Está atrasando a aula. E o muito legal da aula é justamente isso, quando tem essa troca, essa conversa. Porque quando você passa ali, o aluno... tá. Sem graça. O que aconteceu? O que ele está pensando? O que ele construiu? Nada. E toda vez que eu
que eu vejo esses exemplos, eu penso assim, é não só uma mudança que tem que acontecer na academia, né, no contexto da nossa formação, mas é uma mudança de currículo geral da educação básica. Porque a aula, às vezes, não permite, o que ela falou, está atrapalhando a aula, mas isso é a aula. A aula, sei lá, eu programei uma coisa, mas a aula virou isso. E por que isso não pode ser tratado com a importância que tem que ser dada? Né? Porque existe um currículo a se cumprir. Né? Então, toda vez que eu penso nessas coisas, eu penso, é preciso também fazer um movimento, né, de mudança do currículo da educação básica. Se é que um currículo é algo que precisa ter. Né? Será que não existe um outro modo de entender a educação, né, a matemática para a educação básica, fora de um currículo linear, fora de uma cronologia, né? Outro dia eu estava até falando com o Arthur, né, sobre o que eu gostaria que fosse. Né? Eu gostaria que as crianças vivessem a experiência do mundo. Né? De entrar numa sala de aula e aquilo ser tipo uma máquina do tempo. Né? O que é? Vai chegar lá e tem um monte de coisa espalhada. E aí a gente pergunta para as crianças, quantas coisas tem aqui? E aí vê o que tem na cabeça delas, o que significa quantos, o que significam as coisas, o que elas vão atribuir, né? Que valores vão aparecer. E aí, a partir disso, contar a história da contagem. Né? E aí, o que significa que ela tem 2 coisas e ele tem 3 coisas? E se ele somar, e se em algum momento, não nem usar a palavra somar, né? Mas se em algum momento ela e ele se juntarem, quantas coisas eles terão? Como é que elas vão fazer essa quantificação? Né? E isso aí pensando na educação, né, do primeiro início. E aí levar esses problemas e construir a matemática como ela foi de fato construída. Só que isso pressupõe que não tem um currículo, pressupõe que não tem série, porque quem é que vai dizer se aquilo dali é do primeiro, do segundo ou do terceiro ano? E isso pressupõe também uma visão de educação que ela é não normativa. Uma educação outra, uma educação fora desse eixo mercantil, né? Porque você não vai vender, não tem como vender isso. Né? Você está só preparando, né? Preparando também não é a melhor palavra, mas você está fazendo com que aquela criança, aquele jovem, futuramente adulto, entenda como o mundo foi vivenciado, nem construído, porque é para não ter a percepção de que a matemática construiu o mundo, né? Mas como que o mundo interage com o conhecimento, né? Que ele não é linear, ele não é cronológico, cada um vai aprender de um jeito, no seu tempo. E que no final não vai chegar todo mundo sabendo a mesma coisa. Não vai. Isso é impossível e não é nem desejável. Então, eu acho que existe outra escola possível. Né? Às vezes eu falo que eu sou totalmente contra a reprovação na educação básica. E aí as pessoas ouvem isso, mas quando eu estou falando isso, não é dentro dessa escola atual que existe, né? Porque aí tem toda uma discussão, né, do papel da reprovação, sei lá, tem gente que fala que enfraquece o papel do professor, mas eu sou contra, quando eu falo que eu sou contra a reprovação, é que eu acredito numa outra escola. Um pouco nessa escola que o Giovanni falou, não faz sentido ter reprovação, né? Acho que a escola é um lugar que a pessoa entra na infância e fica lá, passa determinados anos aprendendo coisas, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com a escola indígena, né? Que é um pouco assim. Caraca, eu vi isso na cabeça na hora, Vitor. Pois é. Então aquela coisa de passar o cajado, sentar naquela roda, aquela discussão da cultura, como... Eu lembro das aulas, né, dos nossos grupos de estudo do Lapran, quando você falava sobre a concepção que tem um nativo de vida. De um jeito, ele considera a natureza como aquele ser que tem o direito de estar ali, como ele também tem. Ele se protege, entendeu? Então, assim, é muito isso. Acho que a questão da matemática e sala de aula é uma questão cultural. A questão normativa vai existir por conta de coisas, de situações burocráticas, disso. Mas se a gente trazer esse aspecto cultural da matemática para a sala de aula, das discussões, dos conteúdos de matemática, a coisa já muda. Completamente. Você falou de números irracionais, estava ali, né? Essa discussão. Assim, eu estou passando por um perrengue enorme no meu nono ano.
que eles têm essa dificuldade em entender que isso é um número. E a gente fica tentando, usamos IA para discutir, a IA até errou, né? Operações, não é que ela errou. O comando do prompt que alguns deles escreveram lá não estava batendo com o que ela queria responder. E aí, assim, entrou em outra discussão sobre um possível desvio de informação, pensando nos aspectos corretos lá, do que diz correto, né? De ser corretos, normativos, das operações entre números racionais. É muito bacana. Vitor, caraca, muito diferente. Mudou completamente de 2021 para cá, assim, essas visões. Pois é. Mas às vezes a gente nem considera, né? Não, a gente quer dar a mesma aula sempre. Não. É aquela coisa de... Tem muito a ver com a minha pesquisa, lembra? De investigar a própria prática, né? Tipo, de refletir sobre a própria prática. É muito bacana. Porque é difícil, né? É você cumprir com tudo que você aprendeu. Você passou a vida inteira nesse lugar, nesse ambiente. Pensar, e eu falo isso do lugar de quem espera que exista uma escola desse tipo, ao mesmo tempo que tem medo de se essa escola existir, o que eu vou fazer? Né? Porque não esquecer, mas é ressignificar uma vida inteira. Então, essa disciplina que eu estou dando de introdução ao cálculo, né? Acho que não sei se eu já falei isso também, porque eu estou velho, eu não lembro quando eu falei as coisas. Mas assim, uma coisa que eu falo na primeira aula, duas coisas, que não tem reprovação por nota e não tem ementa. Por que eu falo isso? Né? Porque tem uma questão de posição política, né? Porque eu acho que a disciplina de introdução ao cálculo, ela não tem que ser para, porque agora no diurno, botar a introdução ao cálculo por causa do cálculo, está tendo mais reprovação do cálculo. Né? Introdução ao Quase reprovei na introdução, reprovei bem no cálculo. Não, já querem falar, botar letramento matemático, que é a introdução da introdução. Enfim, ele fica... eu acho que básico quando chega no cálculo 1 já está acostumado a reprovar, já passou por reprovação em uma, na outra. E isso aconteceu no cálculo 4, no cálculo 3, eu já vai... Então, mas aí essa introdução ao cálculo, acho que tem que ser uma disciplina de acolhimento. Então não faz sentido para mim reprovar. Só tem no que eu dou só tem reprovação por falta. Que aí também não faz sentido, né? A pessoa se matriculou, não vai nenhuma aula e passou. Então, quem tem o mínimo de faltas já tem 5 garantido. Eu falo isso na primeira aula. E não tem emenda também, porque não é assim, eu não vou dizer para eles o que falta, entendeu? Eu quero que a emenda venha deles, que seja construída, assim, então eu vou de acordo com o que eles vão trazendo e tal. Aí eu falo isso. Mas na verdade, essa fala é um pouco uma mentira, no seguinte sentido. Porque nenhuma disciplina que eu dou tem emenda. Só que nessa eu falo, nas outras eu só não falo isso, né? Eu finjo que é uma mentira às outras, né? Porque, tipo, a análise, não tem, cada aula vai... Às vezes eu planejo uma aula e a aula vai para outro lugar, né? Assim, ou não é? Então, para mim nunca tem emenda, para mim é sempre... Eu moro dentro dessa escola, assim, aqui na universidade, eu pratico essa escola. Porque eu também não sei muito fazer outra coisa, assim. Eu não consigo, assim, seguir um planejamento quando acontece alguma coisa e não ser levado por aquela coisa que acontece, sabe, assim. Então, enfim, eu estou muito imerso nisso. Mas também estou falando isso porque na universidade é um lugar confortável para fazer isso. Mas no lugar onde eu vou fazer isso não vai acontecer nada. Mas que a autonomia do professor na universidade é levada a um extremo para o bem e para o mal, né? Assim. Mas eu acho que na minha cabeça já funciona assim. Isso que eu quero dizer, enfim, em resumo. Bom, aí acabou esse PowerPoint aqui. Acho que é a primeira vez em muitos anos que eu preparo um PowerPoint que eu falo dele mesmo e acaba durante o tempo. Só botar esse samba aí, que eu acho que ele ajuda também a pensar nisso, esse samba. Filosofia do samba, né, de Candeia. E eu adoro essa música, não sei se vocês conhecem. E ele fala isso aí: para cantar samba não precisa de razão, pois a razão está sempre com dois lados. Assim. Para mim isso me ajuda muito a pensar nessa ideia de matemática problematizada. Assim.
que a gente tem essa matemática que é sempre sim ou não, né? E a gente leva isso para o ensino de matemática também, né? Você está sempre com dois lados, o princípio do terceiro excluído. É sempre uma coisa ou outra, né? Assim, e a gente extrapola isso para coisas, para o próprio ensino de matemática, né? E para a vida. Enfim. Que mais? Eu ia comentar um negócio sobre essa questão do princípio do terceiro excluído. Eu até fiz uma anotação aqui. Que quando você comenta no texto sobre a matemática contemporânea, que conecta essas coisas que a gente já estava falando, né? Sobre isso ser meio que uma hipocrisia da própria matemática, né? Porque existem concepções de lógica diferentes, né? Exato, e a gente defende uma matemática que ela é muito aristotélica, né? De certa forma, e a gente não para pensar. O Gerard, por exemplo, ele sempre dá o exemplo da lógica paraconsistente, né? Que ela foi criada por um brasileiro, ela tem várias aplicações em computação, né? Ciência da computação, essas coisas, e ela nega o princípio da contradição, que é uma coisa que pra gente assim, é uma coisa quase que inegável, exatamente. Como assim eu vou negar o princípio da contradição? E acontece, e a própria matemática contemporânea, de certa forma, valida isso como sendo uma forma possível de se pensar matemática. Só que quando você vai perguntar para os matemáticos, não. E isso é muito doido, né, de pensar. E a gente passa uma ideia de que essa lógica da matemática é a lógica certa. Né? Assim. Outra coisa que eu vejo muito, vacuidade. A gente já fala de vacuidade com os estudantes aqui da graduação. Porra, mas é uma luta. E tem que ser uma luta mesmo, né? Porque não é nem um pouco intuitivo. É super contra-intuitivo, pelo menos pra mim, né? É muito contra-intuitivo, mas eu, pelo menos, passei por isso, assim, na primeira vez que eu entrei em contato com o conceito de vacuidade, foi uma aula de geometria euclidiana, cara, eu não entendi de jeito nenhum. E eu quis fazer pergunta, e eu tomei um corte seco, assim, ó. Mas foi tão rápido, que eu fiquei um tempo sem querer pensar sobre isso. Assim, levou uma porrada e ficou todo mundo. Eu fiquei quietinho. Quando não estiver gravando, você fala quem foi. Aí, depois... eu só fui entender vacuidade mesmo quando eu fui fazer matemática finita. Que o grafo trivial, ele é contra-exemplo uma porrada de coisa, né? Sei. Aí a professora que foi a Marcerioli. Qual é o grafo trivial? É o que é só um vértice, sem nenhuma conexão. O grafo trivial, ele é um contra-exemplo uma porrada de coisa. E a Marcerioli, ela fez questão de explicar muito bem assim, o que era vacuidade e tal. Foi até na pandemia, isso. Mas, pô, foi muito bom, assim, naquele momento ali eu entendi o que era vacuidade de verdade. Mas eu fiquei muito tempo da minha graduação sem entender e sem aceitar que vacuidade era uma coisa que existia na matemática, assim, que pra mim era papo de maluco. E é isso, né? Exatamente isso. Pois é, exatamente. Eu acho que é roubalheira. É uma roubalheira, exatamente. Eu tive contato com vacuidade agora, no curso de álgebra. Aí o Ulisses usou isso como um argumento. A gente ficou, parou num determinado momento, e aí ele perguntou como que saía dali, todo mundo assim, não tem como. Não sai daqui, né? Pelos argumentos que a gente estava traçando até então, não tinha o que fazer mais. Aí a gente falou, tá errado então, tem alguma coisa errada. Aí ele falou de vacuidade. Aí eu falei, isso aí é roubar. Isso aí pra mim é roubar. Então, mas isso são argumentos que são válidos dentro de determinada lógica, né? Aí que tá. É isso que eu falo quando eu acho que a gente tem que ensinar a matemática como uma ciência humana, que é tirar a matemática do lugar de absolutismo, né? Que não significa superficializar a matemática, né? Não é isso que eu defendo. Mas é falar que esses argumentos são válidos não de forma absoluta, mais ou menos como se ensina filosofia, né? Porque quando se ensina filosofia, a gente ensina assim, um filósofo fala isso, outro filósofo fala isso. Matemática a gente coloca nesse lugar de absoluto, né? Assim. Então, esse argumento, ele está inserido numa lógica, mas poderia ter outra lógica, né? Sim. Eu acho que a própria epistemologia assim, na matemática é uma coisa ela não está muito bem resolvida, né? E a gente aprende como se fosse uma coisa muito bem resolvida, mas se você for ver a história da filosofia da matemática, tem a questão dos intuicionistas. Cara, é um pensamento que a gente não tem contato com, assim, sabe? A gente é meio que inibido de pensar nessas coisas, né? Eu até imprimi o texto da... que não aceitam a soma da escolha. Isso, o texto da Tatiana falando sobre a visão de Leibniz, né? E você é o autor. Cara, eu achei esse texto maravilhoso, assim, exatamente porque ele coloca essa questão do intuicionismo um pouco assim, em evidência, né? Porque o Leibniz, ele defendia muito essa questão, que
querendo ou não, é como as coisas, historicamente na matemática, surgem. Né? Eu defino continuidade pelo feeling, provo uma porrada de teorema sobre continuidade no feeling, e depois eu tento achar uma definição de continuidade que mantém aqueles teoremas verdadeiros. Exatamente. Né? É muito legal isso. É isso. E parece que esconder isso é como se você estivesse violando a matemática, né? Se você revelar isso. Então, esconder isso que é a forma certa de ensinar matemática, e se você expõe isso como se você estivesse superficializando, se você estivesse enfraquecendo a matemática. E eu acho que isso que é superficializar, né? Sim. Enfim, o que mais? Mais alguma coisa? Eu só perguntar uma coisa, vocês estavam falando de vacuidade, eu fiquei meio boiando. O que seria isso? Fala aí. Ó, vacuidade é o seguinte, tu tem uma propriedade que você quer provar. Deixa eu pensar um exemplo bom. Conjunto finito é vazio. Conjunto vazio é finito. Isso, um exemplo assim, né? Você quer provar alguma coisa, geralmente você faz isso com um conjunto vazio, ou com um conjunto que uma parte dele é vazia, né? Tipo, o grafo trivial, o conjunto das arestas dele é um conjunto vazio. Aí tem até uma questão do BMAP que é muito famosa sobre isso, que é aquela do Pinóquio, né? Depois eu falo sobre ela. Mas é assim, tu quer provar uma propriedade sobre o conjunto vazio. Aí você fala assim, pega um contra-exemplo. Por exemplo, eu quero provar que todos os elementos do conjunto vazio são pares. Mas não tem um elemento. Não tem nenhum elemento lá dentro que seja ímpar, correto? Então, por vacuidade, é verdadeiro. Assim, eu não consigo provar que é falso. Então, na matemática contemporânea, se eu não consigo provar que é falso, pelo princípio do terceiro excluído, eu tenho que assumir que é verdadeiro. Tipicamente, no conjunto vazio, muitas vezes você não consegue provar que é falso, porque você não consegue exibir um elemento, porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, como você não consegue provar que é falso, tem que ser verdadeiro. Então, o conjunto é esse, como é que você prova que o conjunto vazio é finito? Porque, para ele ser infinito, ele tinha que ter uma bijeção com o subconjunto dele mesmo, mas ele não tem um subconjunto dele mesmo próprio, né? Só tem ele mesmo com o subconjunto dele. Então você não consegue essa bijeção. Logo, ele não pode ser infinito, então ele tem que ser finito. É uma aplicação do princípio do terceiro excluído, né? Assim. Mas é isso, quando você não consegue exibir algo, tem que ser ou não aquilo, entendeu? É isso. A questão da UBMAP, que é muito famosa, porque é para aluno do ensino médio, né? Então, para eles, foi mais bizarro ainda, né? Se pra gente na graduação é bizarro, no mestrado é bizarro, imagina no ensino médio e ensino fundamental. Né? Que a questão é assim, Pinóquio sempre mente. Pinóquio fala, todos os meus chapéus são verdes. Marque a afirmativa correta. A resposta certa é, Pinóquio tem ao menos um chapéu. Porque se ele não tivesse chapéus, se ele não tivesse chapéus, por vacuidade, todos os chapéus dele seriam verdes. Porque você não consegue mostrar um chapéu no conjunto que não é verde. Porque não tem chapéus no conjunto. Cara, pra mim isso não faz sentido. Até hoje isso não faz sentido. Pra mim isso é bruxaria matemática. Eu lembro que eu vi essa questão, um aluno meu me perguntou, eu falei, tá errado. Eu não sabia da vacuidade. Aí eu falei, tá faltando alguma informação, porque não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. Logo tem pelo menos um chapéu. Isso é bizarro, cara. Esquisitíssimo. Muito boa essa questão. Que eu falei categoricamente, a UBMAP está errada. Eles fizeram uma questão ruim. Então, muito louco. Não conhecia, né? Essa questão virou até meme. Virou até meme. Legal. Então, mais alguma coisa? Bom, curtiram o texto? Usei bastante ele no texto. O quê? Eu estava usando bastante ele no meu texto da qualificação. Não vai continuar usando, né? Agora de outras formas. Legal. E quando vai ser a sua qualificação? Eu tenho que entregar agora quinta-feira para o Ulisses dar uma lida. Se eu não estou maluco. E a ideia é a gente qualificar a imagem. Então é isso, valeu. Até semana que vem, para quem vai embora. E até final dessa semana eu boto as próximas aulas, tá? Só tem lá disponível até semana que vem, que é negacionismo. Então falou, pessoal, valeu. Lá para missões, Vitor.
Acho que naquela sala B. Que foi nessa sala? Não, C, não B, né? B 106A. Porque a C 119, que é a sala oficial, continua sem ar-condicionado. Ô, Vitor, quando chegar na quarta-feira que vem... Ah, não, quarta-feira não tem reunião, não. Quarta-feira que vem? Não tem. Não, não tem. Tem seminário conjunto temático, você pode ver também.